Oi, gente, bem-vindos ao Conversas entre o Céu e a Terra. Nossa conversa é tão fluida que a gente estava conversando tanto que o tempo passa rápido. É verdade. O tanto que é fácil ficar falando, que a gente ficaria mais tempo até. Hoje, conversando com a Renata Carneiro, ela é executiva de grandes empresas hoje, na área de segurança e investigação. Diferente, né? Rê, continuando a nossa conversa, a gente pode falar sobre as mulheres, né? Sobre como é que é ser mulher hoje em dia, os desafios que a gente encontra. Você chegou a falar que só de nascer a gente já está numa posição de desvantagem, porque o mundo é muito masculino, né? Realmente, a linguagem, os skills para sobreviver e tal são bem masculinos. E então, assim, nós temos, acho que mais ou menos a mesma idade, então a gente deve ter passado até por coisas similares, parecidas. Com certeza. E que eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia. Vamos lá, adoro esse tema, adoro, sou super orgulhosa de ser mulher, da luta, parece papo chato ou clichê, mas é uma luta mesmo, né? É uma batalha que a gente luta todo dia, né? Em pequenas coisas. A gente tudo tem que fazer 3 vezes melhor ou trabalhar 3 vezes mais para poder sobreviver, né? Você sabe que eu ia te perguntar 2 coisas, porque no primeiro episódio que eu gravei aqui do Conversas entre o Céu e a Terra, a gente chegou à conclusão que evoluir é cooperar, que o mundo evolui através da cooperação. E aí eu ia te fazer 2 perguntas. Uma, qual é a sua melhor forma de cooperar no mundo? E a outra, o que te motiva a cooperar? E eu vou te falar por que eu estou fazendo essas perguntas agora. Porque eu quero que você pense para responder no final. Tá bom. E porque agora que a gente começou a conversar, eu senti que, para mim, eu respondi a pergunta, a segunda. Para mim, uma das coisas que me motiva é conseguir fazer da vida das mulheres melhor. E, assim, baseado na minha própria história de vida, nas dificuldades que eu enfrentei e das facilidades que eu tive também, que eu faço questão de compartilhar. E porque eu sou a mais velha de várias irmãs, né? Tenho um irmão, mais 3 irmãs. Que legal. Então eu acho que assim, a gente que vai na frente tem um pouco de responsabilidade de abrir caminho para os outros também, como outras pessoas mais velhas fizeram pra gente e tudo, né? Sim. Então, assim, isso me motiva. Então, esse já é uma parte da minha resposta. Aí a sua você pensa. Então tá bom. Então depois quando for para responder, você me avisa. Tá, a hora que você quiser também, tá? Mas é isso, eu acho que a gente tem muitas qualidades, né? Como já inerentes à figura feminina, né? A mulher. E tem coisas que a gente aprendeu a desenvolver para poder viver, ou sobreviver. Sim. E uma delas, talvez seja ligada ao que você falou muito dessa primeira parte que a gente gravou, a autossabotagem. Sim, sim. Porque a gente já sai em segundo lugar. Sim. E a gente já é visto até pelas próprias mães como nesse lugar de desfavorável. Sim. Então, tirar esse estigma que vem da mãe, eu acho que é o maior... Assim, eu estudando tudo que eu estudei e com o trabalho que eu faço hoje, eu acho que é o mais difícil de todos. E é geracional, né? Não dá pra culpar as mães de outra época. E que acho que elas tinham uma imagem da gente meio que a gente não vai ser nada, né? A gente tem que casar, ser mãe e tudo acho mais. Que nossa, você foi criada pra casar? Eu fui. Eu não fui muito criada pra casar, não. Mas acho que a minha mãe nunca achou que eu fosse... Sabe assim, eu fui meio que criada, eu sou a terceira, sou a mais nova, meus 2 irmãos, sabe, homens, aquela coisa de
Não sei, acho que ela nunca não focou muito, vai ter que casar para ser alguma coisa. Sei. Mas tem isso nosso, né? E você estava falando, eu estava pensando agora, de novo, voltando à história da segurança, tudo. Eu sempre me achei um peixe fora d'água, um patinho feio, porque eu trabalho na área de segurança, que só tem homem. A maioria vem de um passado aí militar ou de polícia, tudo. Eu não tenho nada disso, eu não tenho nada a ver com isso. Na minha vida particular, eu não quis ser mãe. Então, eu vou meio que totalmente contra a maré. Então, é difícil também você bancar todas essas decisões, sabe? Você se sente estranha, você quer fazer parte, você quer ser igual à turma. É o pertencimento, o pertencimento, né? E de repente, na minha profissão, eu viajo muito a trabalho, viajo com os meus pares. Deixa eu só falar um negocinho sobre pertencimento, para não ficar mal entendido. Muitas vezes, a gente faz igual para a gente se sentir pertencendo àquele grupo. Sim. Só que, na verdade, o ideal é a gente conseguir ser a gente mesmo e mesmo assim pertencer. Sim, né? Que é o que eu vejo hoje de mim, de você olhando para alcançar. Trás, conseguir. Sim. Então, eu não quis ser mãe, não quero ser mãe. Não quis ser mãe. E das decisões, sabe? Me manter na área de segurança. Não, eu quero continuar. E usou sua feminilidade para isso? Sim, difícil. É um caminho mais difícil, de fato, né? Porque se você se estandarizar e for que nem todo mundo, tudo fica um pouco mais fácil, né? O caminho, assim. Mas... Mais fácil no sentido de menos resistência, né? Sim. Eu acho. Pode ser. Pode ser? E que não tem nada a ver com felicidade, né? Com busca de felicidade. É tipo mais fácil, estou pensando numa trajetória de vida, enfim, bruta, né? Não estamos aqui discutindo felicidade. Né? Sim. Mas, então, eu me senti um peixe fora d'água mesmo, né, com tudo e tal, e tem essa questão do pertencimento, né, que todo mundo, acho que todo mundo quer pertencer, né. Mas é uma vitória você falar assim, não, eu sou uma mulher, me sinto uma mulher, Sim. Me coloco como mulher, Sim. E estou numa área super masculina. Sim. E sou bem sucedida. Eu acho que agora, se você me permite responder a tua pergunta, assim, de colaboração, como eu acho que eu colaboro para o mundo, para a vida, para o tudo, eu acho que é na interação com as pessoas, eu sempre tive isso com as minhas equipes, de querer o melhor, de querer que as pessoas voem, prosperem. Então, colaborar para que as pessoas cresçam e que a luz delas ilumine e brilhe. E em contrapartida, eu acho que eu ganho... Isso é bem feminino também, né? Não, e é um lado maternal, de querer acolher. E agora, dando um exemplo, por exemplo, equipe de vigilância. A gente encontra vigilante o tempo todo, está no shopping, tem um vigilante, aqui no prédio comercial tem um vigilante, né? E a gente não pensa como eles vivem, né? Se é um trabalho difícil ou não. E isso nas empresas onde eu trabalhei sempre teve equipe de segurança e eu sempre dava um jeito, eu sempre fui muito presente para entender, tá tudo bem, você está feliz, você não está feliz, como que é teu plano de saúde, assim, uma coisa muito maternal com eles, perguntas bobas, ou um cuidado bobo, né? Que é muito simples, mas que ninguém faz. Que normalmente a RH faz, né? Ou nem tanto. É uma mulher que ocupa lá. Então esse lado maternal, esse lado feminino que eu nunca perdi na profissão, e eu acho que é dessa forma que eu colaboro, fazendo com que as pessoas que estão ao meu redor brilhem e sejam felizes nas suas decisões, assim, sabe? Acho que é isso. Rê, você, outro dia eu estava me ensinando, na verdade, como é que funciona a questão do machismo estrutural. Estrutural é o seguinte, é como se assim, é tão dentro da nossa cultura e é tão interno que a gente nem percebe que está sendo machista, Sim. Tanto mulher como homem. Sim. E, na verdade, a gente ainda está falando de quanto é difícil ser mulher para quem
já é mais difícil mesmo em várias situações, mas assim, no mundo corporativo, sim. E que às vezes a gente fala, tá tudo muito desenvolvido, tá muito evoluído e tudo, e no dia a dia a gente vê que não. Sim. Que a gente lida com situações onde tem um machismo ou explícito, sim, ou desse indireto ou estrutural. Sim. Tem algum caso assim que você perceba, que você consiga lembrar? Eu estou ouvindo você falar e já pensando um caso comigo, né? Tem inúmeros casos, assim, com certeza. Tem inúmeros casos, mas eu diria com meu marido que eu tô, quer dizer, a gente está não passando exatamente agora, acho que a gente já digeriu e já trabalhou isso, mas no machismo estrutural, que é aquela estrutura da mulher que fica mais em casa, ou tem um emprego, uma profissão mais, enfim, não que não, considerada feminina, da mulher. Feminina, ou da mulher, que é menos que o homem, que o marido, né? Porque o marido é o provedor, a grande pessoa daquela família, da estrutura e tudo mais, e eu tenho esse cargo, eu viajo muito, e eu e meu marido, chegou num ponto que a gente começou ele humildemente se sentindo a masculinidade dele, tudo que ele aprendeu, que o homem tem que ganhar mais que a mulher, que ele tem que viajar, que está cansado de trabalhar, não a mulher. E eu lembro que numa dessas viagens ele falou, falei com a minha terapeuta, porque é complicado, assim, tem fases que eu fico, 3 semanas viajando direto. Ele cuida dos cachorros, eu tenho um enteado, ele cuida do filho, vai no supermercado, resolve com a moça que trabalha lá em casa para ajudar a limpar e tudo mais. Ele faz é uma coisa invertida, e a gente começou a falar disso porque para mim também é estranho, nossa, é verdade, assim, então é o maior tópico talvez de machismo estrutural, é esse mesmo, e daí a gente conversou dos papéis, né? Dos papéis. Isso é de mulher, isso é de homem, muita coisa que não é, mas é curioso, quando você tá no meio da situação, você fala, meu Deus, o que eu faço? Como é presente, realmente, né, Renata? Como é presente. Então ele é mais muito sensível, legal ele tá aberto, né? Eu acho que é isso que faz, que possibilita vocês trocarem, conversarem para poder evoluir, né? Evoluir. Tão legal essa conversa. Depois a gente ficou pensando em exemplos. Vamos falar com os amigos que têm a mesma estrutura. Daí a gente, nossa, não tem tantos casos, né? Pelo menos entre os nossos amigos. Eu tenho bastante casos. Então. Conheço bastante. E agora me veio um outro assunto na cabeça também ligado a isso, com aquele cara que falou, Deus me livre ser casado com uma mulher CEO, né? Enfim, teve uma polêmica e tudo mais. Então é bem isso, assim, é uma ignorância, mas que é totalmente presente ao machismo estrutural. E somado a isso também, além do meu marido ser muito cuca fresca e tudo mais, está aberto a mudar e tudo mais, mas ainda que eu tenha muito machismo dentro de mim, ele também, todos nós, ele tem uma irmã que é uma mulher trans. Então fez a transição na pandemia e tudo mais. Então a gente aprende muito também com ela, sabe? E ele, que tinha o irmão como símbolo, né, de masculinidade, era o irmão mais velho e tudo mais. E hoje em dia tendo que desconstruir todos esses papéis, né? Nossa, que bacana. Interessante. Nada que uma boa abertura e entender o diferente não faça a gente compreender, né? Sim. E evoluir, né? E evoluir, ficar mais leve, tudo fica mais leve. Eu estou pensando aqui em 2 casos que eu quero comentar com você. Um aconteceu comigo mesmo, e outro que é uma situação que aconteceu agora com a eleição do Papa. O que aconteceu? Aí você me fala o que você pensa das coisas, né? Um que aconteceu comigo, eu estava com uma oportunidade de, além do Ecura, né, de assumir uma ONG que tinha um projeto super bacana com viagens como é que chama? Viagens culturais, mas viagens para esses... Terceira idade? Não, viagens para essas cidades pequenininhas, para tribo indígena, viagem, tem um nome, eu esqueci o nome. Tá. Enfim,
E essa ONG, a pessoa que fundou, que fez um trabalho maravilhoso durante muitos anos, não quis mais continuar, não pôde, optou por se dedicar à própria vida pessoal, né, tal, não dava para continuar. E uma amiga minha tinha assumido, e essa minha amiga depois falou também que não ia continuar e me ofereceu. Falou, quer continuar? E eu achei bárbaro o trabalho, assim, falei, nossa, tem tudo a ver comigo também, que tem a ver com cultura, com viagem, com conhecer pessoas, com desmistificar, com aceitar, lidar com o diferente e tal. E falei, nossa, tudo a ver comigo. Só que eu já tinha o Mecura, e a responsabilidade ali já era bastante, e eu falei assim, eu não posso ir para campo, porque não vai dar tempo. Aí eu conversei com uma pessoa que frequentava lá, que é uma pessoa muito querida, porque eu adoro ele, sou super grata ter ele da minha vida, o Zeca, que a gente conviveu lá muito tempo e tudo, mas eu chamei ele e falei, Zeca, vem cá, você não topa você fazer a parte operacional? Eu dou a direção e você faz o operacional? E ele falou, vou pensar. Passou 2 dias, ele falou, Cris, podemos conversar? Eu falei, vamos. Ele falou assim, eu vou ser muito sincero. Eu não vou pegar, eu adoro o projeto, adoro a ideia, só que eu não vou pegar, porque eu não vou me dar bem aceitando ordens de uma mulher. Que legal ele ter verbalizado. Que coisa. E aí eu falei, super obrigada pela sinceridade, e não peguei o projeto, não tinha pensado em outra pessoa para fazer nem nada e tudo, mas assim, fiquei assim, falei, puxa vida. E ele é até um pouco mais velho que eu. E eu falei assim, tem muita coisa que envolve, né? Até essa questão de idade também, tudo, mas ele verbalizou e falou isso. Falou, não, porque eu falei assim, então você vê como é difícil, né? Mas como às vezes você ser sincero, talvez seja a melhor solução ainda. Sim, que interessante. E aí o outro caso foi o seguinte, que eu também fiquei sabendo semana passada. Que agora com o falecimento do Papa Francisco e com a eleição do novo Papa, sabe aquela repórter da Globo, a Ilse, que mora há 20 anos? Ela é patrimônio nosso, né? E aliás, uma mulher que nos abriu muito lugar também na vida. E ela diz que mora no Vaticano, nem sabia que morava em Roma, e era correspondente especial e para assuntos do Vaticano, e que andava junto com o Papa em alguns voos, e acompanhava tudo, e que, enfim, é a pessoa que nós temos para nos dar as notícias dali, e com conhecimento de causa, né? E diz que na hora de dar a notícia de quem era o novo Papa, diz que o Bonner pegou e agradeceu o trabalho dela e falou alguma coisa ainda diminuindo a situação que ela estava, alguma coisa da vida dela que não precisava ter falado, exposto, uma dor no joelho, alguma coisa do gênero. E ele deu a notícia de quem era o novo Papa. E diz que ela ficou assim. Aí eu fui procurar a cena pra ver, depois você que trabalha com essas coisas, de buscar as coisas. Eu fiquei assim, chocada. Eu falei, gente, ó, aqui tá escancarado o que acontece na realidade de mundo que a gente vive. Que interessante, eu vou pesquisar depois, vou pesquisar. Eu não fico chocada porque não, a gente acredita na hora, né, quando fala, né? Mas é isso, é o tempo todo interrompendo, né? Não sei se você percebe isso no dia a dia, eu percebo super, de homem me interrompendo, ou eu acabo de falar uma coisa, o cara fala com outras palavras, mas o que eu concluí, ou o que eu disse, sabe? E eu já vivi assim, de pegar minha ideia. Você já viveu isso? Não? Eu não me lembro, não, assim, mas tem de falar, mas de nada muito traumatizante, mas é isso, que loucura, né? Não é porque a gente se vira, né? Pra dar conta, né? Sim. A gente vai, elabora e bola pra frente, porque senão, se a gente for ficar chorando, a gente não evolui. Não adianta. E eu gosto muito desse tema mulher, do feminismo. Não me considero uma feminista total, assim, uma coisa muito radical, mas eu adoro esses temas, acho muito importante lutar e falar sobre isso abertamente e tudo mais. Enfim, é muito curioso, né? Como tem coisas tão sutis no dia a dia que
que a gente nem percebe, não leva em consideração, mas isso é seríssimo, né? Gravíssimo, como a Ilse se matou de trabalhar. Violência. Mas é mesmo. É uma violência. É uma desconsideração, né? A desconsideração é pouco, né, pra falar. Que loucura. Fiquei assim também, falei, gente, não é possível. Mas assim, é isso. Olha que eu soube, eu falei, é isso. Exatamente. Ai, uma loucura. Você sabe que quando você fala do feminismo, eu também não me considero feminista, mas também acompanho, leio e acho que a gente tem que conversar sim sobre o assunto. Sim. Que eu não me considero, porque assim, eu acho que a gente tem que sair um pouco dos rótulos. Porque senão você fica dentro daquele rótulo. Sim, concordo. Não acho legal. Inclusive, tenho amigas, assim, amiga casada com outra amiga, e elas falam, eu não sou feminista. Quer dizer, então se duas meninas que se escolheram não são feministas, e eu acho super legal, porque todo mundo é gente, assim como branco, preto, amarelo. Sim. Não tem, sabe? Sim. Acho que vamos nos colocar em posições iguais. É igualdade, Agora, isso. Às vezes a gente está discutindo uma ideia. Então, aí, lá uma vez também no Becura, por conta de... A gente fazia um grupo muito importante ali, que chamava o ICOM, super interessante em termos de troca, de construção conjunta de conhecimento. E aí uma das meninas trouxe um extremo muito radical, muito extremo para algum assunto que eu não lembro agora qual era, e eu falei assim, escuta, mas por que precisa ir para o extremo se o meio tá tão fácil de compreender? E aí ela falou assim, porque às vezes quando uma situação tá muito marcada ou muito forte, você precisa ir para um outro extremo para que as pessoas possam enxergar. Tá, e depois igualar, equilibrar. Aí depois você vai para o caminho do meio, que é o ideal, né? Sim. Então eu achei isso super interessante, porque às vezes a gente sempre rebate uma ideia assim, tal, com um oposto muito extremo, e isso dói também. Sim. Dói pra cá e dói pra cá. Sim. E aí a gente teria que, na hora que eu compreendo, eu começo a passear e aí eu vou pelo caminho do meio, entendeu? Que daí faz parte a vida, né? A vida é o caminho do meio, na verdade. E é o que eu busco também. Por isso que eu também não me considero uma feminista propriamente dita, porque eu quero igualdade, eu quero andar lado a lado, eu quero ganhar o mesmo que meus pares. Eu quero que me tratem igual também, eu quero concorrer com os meus pares, eu estou dando um exemplo aqui totalmente aleatório, mas eu quero andar lado a lado com todo mundo, sabe? E é o que eu espero das pessoas também, tento olhar a pessoa como ser humano, não pela cor ou enfim. Então, é isso, assim, acho que a busca é pelo equilíbrio em tudo, né? E lembrando, eu tô pensando o seguinte, o caminho do meio ele é tão forte que nós todos somos frutos disso, né? Se você pensar que você veio de um esperma e de um óvulo, sim. E aí nasce você, não é nenhum nem outro, é o meio, né? Então, assim, é tão forte isso. Exatamente. E a gente Mas sente, essa coisa, né, de subjugar a gente, né? Agora você comentou do Papa também. É muito comum. Mas em tudo, assim, né, que aquela presença masculina, né, lá na escolha do Papa, tantas imagens que a gente viu, né, sei lá, 300 cardeais, sei lá o que era. Então, é isso, né, muito, enfim, a gente tem um longo caminho para desbravar, para trilhar, para desbravar, para quê? Para abrir, para iluminar. Renata, outro dia eu estava conversando com uma médica e ela é uma única mulher de uma equipe de só cirurgiões homens. E aí eu estava contando que eu tenho uma amiga que é PT, né, que é muito amiga e que é ortopedista. Aí ela riu, falou assim, eu mato um leão por dia, a sua amiga mata 2. Porque na ortopedia é mais masculino ainda. E a gente, agora voltando para o machismo estrutural, a gente também, inconscientemente, né, piloto ou a pilota, ou médico, né? Se a gente for pensar e humildemente assumir e pensar friamente, a gente também às vezes fala, não, acho que eu prefiro com um homem. Você acha? Eu acho que deve ter, assim.
Eu fico orgulhosa de ver, por exemplo, mulher de moto. Meu marido é motoqueiro, eu fico ensaiando tirar minha carta de moto. Vamos ver se uma hora vai sair também, sabe? Mas eu fico super orgulhosa de ver as mulheres, mulher pilota, mulher motoqueira, mulher em tudo, sabe? Eu também acho o máximo. Eu acho o máximo. Tenho super orgulho, elogio quando eu vejo na rua, a pessoa nada a ver, fala, ai, que legal, e tudo. Mas eu acho que a gente também tem isso, né? Te traz. E é importante a gente ficar consciente, né? Quando vem esse pensamento, falar, opa, e rever e consertar, né? E curar esse pensamento. No final, esse é um exercício que vale para tudo, né? Sim. Toda vez que a gente vê alguma coisa, que vê que não tá, onde que tá dentro da gente, né? Sim, isso. Sim. Exatamente. Sabe que é muito bom isso que você falou, você falou naquele primeiro episódio sobre ter uma chefe mulher e que é legal e que é diferente, porque quando a gente entra nesses assuntos, o fato de você estar do lado de uma mulher é muito gostoso, né? É muito gostoso. Muito e você está vendo alguém, assim como os negros, por exemplo, que sentem uma carência de não se ver na novela, no jornal, em cargos de CEO, enfim, tantos outros exemplos, e a gente também quer se ver lá em cima, quer ver mulheres... É um pertencimento também, né? Claro, e eu fico super feliz. E na área que eu tenho, na verdade eu tenho 2 chefes, eu tenho um chefe homem, obviamente, que fica na Dinamarca, essa empresa é dinamarquesa, e eu respondo também para uma chefe aqui da área jurídica. Então eu tenho também meu chefe principal fica lá fora, mas eu tenho também um canal com ela. E a área do jurídico desse laboratório, Latam, somos só mulheres. Somos, sei lá, 12 mulheres, assim, só Latam, né? Esse escritório não é Brasil, nada. Então é super curioso. A gente sai às vezes 2 dias para fazer reuniões externas, né? Assim, bem focadas e tudo mais. E é uma delícia, só tem mulher, você se sente super pertencendo àquilo, você não tem medo de falar nada, ou de parecer boba, ou parecer... E é super sensível. Bom. Sensível, exatamente. E é uma delícia, eu tô adorando. Parabéns, viu, Renata? Obrigada. Maior orgulho para nós. Até parece. Muita conquista. Eu sinto em mim. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada. E obrigada de ter vindo aqui conversar. Eu adorei. É sempre um prazer. E parabéns pelo teu trabalho, é tão importante. Continue, persista falando com as pessoas, que é bom falar, é bom... Sabe, se você conseguir, através desse podcast, pelo menos ajudar uma pessoa que escute com um insight, com uma palavra bacana, sabe? E já valeu, assim. Então, é um trabalho incrível. É essa mesmo. Acolher as pessoas, acolher as dores, os medos, as inseguranças. Saber que tudo faz parte, né? Faz parte, tudo. Que somos tudo da vida de todos e somos tudo isso, né? Sim, todos temos as mesmas características. Não somos tão diferentes assim. Não, de jeito nenhum. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Orgulho também de você. Obrigada. Gente, continue acompanhando as nossas conversas. Muito obrigada.